Senhor, queremos te agradecer por esse tempo, agradecer por mais uma oportunidade de falarmos, conversarmos, refletirmos a respeito da tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito nos oriente para que nós possamos ouvir e praticar aquilo que nós temos ouvido aqui, temos lido aqui, Pai. E agradecemos pela vida de todos e pedimos o teu cuidado com as demais salas, com os demais irmãos que estão estudando também. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos rever algumas coisas aqui, né? E isso é bom sempre rever para a gente gravar. O primeiro tópico que nós trabalhamos nessa questão foi quem nós somos, tá? Desculpa, quem é o homem? O homem é um ser criado por Deus, tá? Que recebeu de Deus características morais conforme a sua imagem e semelhança. Quem é o homem? O homem é um ser criado por Deus que, na sua infinita misericórdia, coloca no coração do homem a sua lei. Alguns o chamam de consciência, outros chamam de espírito, alma, mas no seu interior ele coloca princípios da lei. Por isso o homem é indesculpável, não só por causa da revelação que a natureza traz a respeito de Deus, mas também porque tem princípios morais relativos à lei colocado no seu coração. Isso está lá em Romanos capítulo 1, está lá em Romanos capítulo 2. Aí nós verificamos também quem sou eu, tá? Porque a gente trabalhou um pouco nas questões da filosofia, o que a filosofia, desde Platão, fala que é o homem, e o que a filosofia fala sobre mim. E nessa questão de quem sou eu, nós olhamos para a Bíblia e verificamos que nós temos uma identidade. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade como cristãos? Como servos, a gente vai ver algumas das características do caráter e de sermos assim, chamado para ser, mas quem nós somos? Se eu tivesse que tirar o meu RG cristão e apresentar para alguém, quem nós somos? Filhos de Deus, ok, mas quais são as características desse filho de Deus? Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 2. Quem nós somos? Diante de Deus, pecadores, mais uma vez salvos, né? Pela misericórdia do Senhor Jesus, quem é que nós somos? 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9. Quem lê, por favor? Quem você é? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok? Quem nós somos? Vamos ler o texto, gente. Todo mundo junto agora, tá? Para gravar. Quem nós somos? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Amém. Quem você é, então? Quem você é? Eu sou povo de Deus, sou nação eleita. Faço parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou um privilegiado. Mas para quê? Para quê? Simplesmente para ser? Não. Para proclamar. Eu fui chamado e o Pai me deu essa identificação. E não é pouca coisa, hein?
tudo isso que ele está falando aqui de Pedro, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele está falando, olha, assim como eu escolhi a nação de Israel, assim como eu levantei sacerdócios, eu quero levantar e levantei vocês. Assim como o povo ficou num lugar específico para proclamar as virtudes, lembrem-se dessa diferença, né? Deus escolheu um povo e colocou o povo num determinado lugar. As pessoas que passassem por aquele povo, por aquela nação, iriam dizer o quê? Que Deus maravilhoso que tem esse pessoal. Eu quero ser assim. No nosso caso, ele deu as mesmas características que ele tinha dado para Israel no Antigo Testamento e falou assim, vocês agora não fiquem. Vocês vão. Vocês proclamem. E como a gente viu lá em Mateus capítulo 5, vocês são luz do mundo. Para quê? Para que as pessoas olhem para vocês, olhem para nós e façam o quê? Glorifiquem a Deus. Não é para olhar para nós e se converter. Esse é um problema do Espírito Santo e das pessoas. Nós temos que glorificar a Deus através das nossas ações. Nós temos que ser o sacerdote que leva o povo até Deus. Nós temos essa identificação. Ok? Não esqueçam mais? Legal? Maravilha. Então a gente trabalhou nessa questão, depois nós trabalhamos na questão do caráter, o que é caráter, a questão da integridade, e vimos alguns traços do caráter, especificamente ser servo. Tá? E depois, na semana passada, a gente viu um pouco a respeito de puros de coração. Falamos um pouco do que é consciência e falamos um pouco do que é pureza de coração. Tá? Trabalhamos um pouco nos modelos de consciência que a Bíblia registra. Ok? E aí a gente viu que essa questão da limpeza de coração é uma questão... quando a gente fala na questão do caráter, né, de você ser aquilo que o caráter é o que você é quando ninguém está vendo, né? Essa é uma frase característica ali do Bill Hybels, quando ninguém está vendo. E essa questão de pureza pessoal é exatamente isso, né? Ninguém está vendo o que você está fazendo. Tá? Você está sozinho, você está no carro, você está trabalhando, você tem que tomar uma decisão, você tem que atender um cliente, você tem que fazer um projeto, você tem que limpar a sua casa, você tem que falar com seu filho, tem coisas que só você está fazendo e Deus está vendo e ninguém mais está observando você. Quem é você quando ninguém está vendo? E nessa questão de quem é você quando ninguém está vendo, pureza de coração é algo que nós devemos tratar no nosso caráter. Ok? Falamos isso a semana passada. Ah, mas a gente peca. Verdade, a gente peca. E quando a gente peca, a gente faz o quê? Faz o que o pessoal faz. Coloca silício, bate, tentando encontrar um lugar ou fazendo uma mortificação do corpo a ponto de não pecarmos mais? Não. Quando nós temos algum problema que atrapalhou a nossa pureza de coração, tá? O que a gente faz? Vai lá para 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessardes os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. E assim nós continuaremos a nossa jornada. Hebreus capítulo 10 tem um trecho que diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo o nosso corpo lavado, os nossos corpos lavados com água pura.
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Tem algum problema de culpa? Vá até Deus. Temos algum problema de consciência? Vá até Deus. Ok? Então vamos começar hoje com mais uma característica do caráter. Eu vou me debruçar um pouco em Tiago, capítulo 1. Então pode abrir ali, gente, Tiago, capítulo 1. Só achar aqui. Na minha visão, o trecho de Tiago tem tudo a ver com relação a caráter e com relação a essa pureza de coração. Nós vamos ver que o texto de Tiago, capítulo 1, ele vai falar muito a respeito de aquele que ouve e aquele que pratica. Tá? Quais são as características? O que acontece quando a gente ouve e não pratica? Nós, como igreja, temos o privilégio de ouvir muitas coisas. Olha o tamanho dessa sala de aula, as outras salas de aula, nós estamos tendo o privilégio de ouvir muitas coisas. Quer numa escola bíblica, quer no culto à noite, a gente tem esse privilégio durante a semana em alguns grupos de estudo bíblico. E aí, como é que a gente está de fato vivendo isso tudo que a gente tem ouvido? Isso para mim também é traço de caráter. Será que a gente tem praticado tudo aquilo que a gente está ouvindo? Então vamos lá. Tiago capítulo 1, a partir do verso 19. Olha, eu vou ler o texto todo e vocês prestem atenção. Até coloquei em vermelho para acentuar esse negócio todo aqui. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral. Semana passada a gente falou de puros de coração. E da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Esse é um texto onde ele enfatiza muito a questão de ouvir e praticar. De ouvir e praticar. Possivelmente, embora o texto não fale, aquela igreja que era composta de judeus, a sua maioria judeus, tanto é que o Tiago, quando fala, quando vocês se reúnem, ele está falando de sinagoga, é possível que estava tendo alguma divergência entre eles. Tá? Alguns autores acreditam nisso, pela forma com a qual o Tiago está falando. Mas também é inevitável, quando a gente olha para um texto desse, perceber que determinadas coisas, determinadas circunstâncias na nossa vida, elas podem ser evitadas quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos. Tá? Uma delas, eu vou abrir um parênteses agora, é a respeito de ira. Tá? Que também faz parte do caráter. Um caráter, ou uma pessoa que tem uma característica no seu caráter de ser uma pessoa iracunda, você acha que é agradável a Deus? Sim ou não? Nós temos que trabalhar essa questão. Como isso está relacionado com esse texto que eu gostaria de observar com vocês, de ouvir e praticar, evidentemente que nós temos que abrir um parênteses com relação à ira aqui. Não tem como escapar dessa situação.
Tá? Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Pronto para ouvir? Rápido para falar? Tardio para falar? Rápido para se irar? Não. Não. Então vamos brincar um pouco? Vamos conversar um pouco sobre ira. E aí? Quem não fica irado? Levanta a mão. Ufa. Ufa. Quem fica irado? Levanta a mão. Aê, assim eu gostei. Todo mundo é normal, né? Todo mundo é normal. Rápido para se irar e depois a gente vai ouvir, né? Vamos tratar um pouco dessa questão? Deixa eu adiantar um slide aqui. Vou falar sobre a ira aqui. A ira é um estado emocional, e aqui eu peguei ali bastante definição do livro do Aconselhamento Cristão, do Gary Collins. A ira é um estado emocional experimentado vez ou outra por todos. É normal, não sendo necessariamente pecaminosa. Ok? A ira é normal. Todo mundo tem. Por que ira é normal? Porque todo mundo tem. Já nasce com isso. Por que a gente nasce com isso? Não. Cuidado, hein? Cuidado. A ira é uma emoção colocada por Deus no nosso coração. Ponto assim. Assim como o amor. Deus também se ira. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus está sobre a humanidade. No Antigo Testamento a gente vai ver a manifestação de ira de Deus em determinada situação. Qual que é a grande diferença entre a minha ira e a ira de Deus? Ali em Gênesis 3 eu dancei. Todos nós aqui em Gênesis capítulo 3 dançamos. A ira está presente como colocação, como expressão da ética, da moralidade de Deus, quando Ele nos cria a imagem e semelhança. O problema é que pecamos. E aí nós temos um problema sério com relação às emoções. Inclusive a ira. Tá? Então vejam lá, Efésios capítulo 4, versículo 26. Efésios capítulo 4, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ok? Então, quando vocês ficarem irados, ele já abriu a porta aqui, né? Ele está falando assim, vai chegar um momento que você vai ficar irado. Tá? Quando vocês ficarem irados, o que tem que fazer? Não pequem. Esse é um problemão. Tá? Aqui está o grande divisor de águas. É eu ficar irado e não pecar por causa da minha ira. Exemplos de ira. Quem já ficou irado aqui quer contar uma experiência? Olha lá, já levantou a mão. Eu fui andar com o meu cachorro. E aí tinha uma senhora com um cachorrinho desse tamanho, invocadinho pra burro. Caiu um pedaço de coqueiro, tem uma ventania palmeira, e caiu na nossa frente. Na frente dela, eu atravessei a rua para ajudá-la. Ele estava trabalhando no trânsito lá perto da Jasminha ali. Sim. Só tem cachorro, nunca vi tanto cachorro também. Aí eu fui afastar e o meu cachorro começou a se atracar com o dele. E com dela. Eu falei, moça, dá licença, você não tá vendo? Ela tirando a coqueira, eu já virei ali, porque ela tirava o cachorrinho e o meu estava em cima dela. Já ficou irado. Virei. Irou? Irou. Já cedo. Antes de vir para a igreja. Quem mais? Ninguém mais? Eu tenho uma experiência para contar, então, porque quando a gente dirige grupo de estudo bíblico e a gente vai entrar em experiência pessoal para compartilhar, é sempre bom a gente falar, né? Um pouco a respeito de ira.
E trabalhando assim, eu dando um estudo bíblico para um grupo, a pessoa falou assim, nossa, você é muito calmo, né? Você deve não ter problema. Eu falei, não, eu tenho sim, né? Eu tenho alguns casos para contar a respeito de ira, mas eu vou contar um caso para vocês. Eu sou de uma época, tá? Que a gente ia em banco para pagar as coisas. Tem gente que não sabe o que é isso. Você sabe o que é isso? Ir em banco para pagar a coisa? É. Mas eu sou de uma época ainda que você entrava, cada caixa tinha uma fila. Vocês lembram disso? Você não é fila única, cada caixa tinha uma fila. Tem gente agora que está chorando de lembrança. Estou vendo assim alguns olhos ficarem marejados de lembrança. E tem uns aqui que não sabem o que é isso, né? Porque jamais... Tem gente que nem entrou em banco para fazer pagamento, né? E quando a gente entrava numa fila, você ficava lá esperando, né? Porque aquelas filas, você tinha que pagar tudo em banco. Então, o que acontecia? Ficava lá, tinha um monte de gente. Quando chegava próximo da sua vez, o que acontecia com o caixa? Fechava o caixa. Por algum motivo, o caixa saía, não ia? E o que fazia com a fila? Dividia. E aí, você ia no seu lugar? Não, você ia lá no final da fila. É sempre assim, você ia lá no final da fila. Isso quando você não pegava a outra fila e tinha aquele contínuo que pegava aquele monte de coisa para pagar na sua frente. Pastinha. Agora que você imaginava que não tinha nada, o cara sacava assim, tinha um monte de coisa para pagar e você naquela fila. Certo? E eu naquela fila também. E aí o povo estava tudo irado. Né? Ah, esse banco, onde já se viu? Falta de funcionário. E me pilhando também, né? Porque eu estava na fila. E eu comecei a ficar pilhado. Explodi na fila. Explodi na fila. Comecei a gritar naquele banco, no Bradesco. Comecei a gritar, chamar o gerente. Onde já se viu essa porcaria? Não tem gerente aqui. Mas eu comecei a perceber que eu estava sozinho. Todo aquele povo que estava pilhado ficou quietinho. Quem foi o marmitão? O marmitão que explodiu com ira, que ficou gritando. O guarda veio perto de mim. O que está acontecendo? O gerente levantou da mesa no Bradesco, veio falar comigo. Eu saí espumando do banco, né? Falei, pô, não devia ter feito isso. Né? No dia seguinte eu fui lá com o gerente, acertei, fiquei de boa com o gerente, sem problema. Mas, explosão de ira. Isso é, qual é a sua explosão de ira? A minha foi, todo mundo viu, hein? Ah, vocês não querem falar, né? Não, a gente tem vários episódios, né? Principalmente no trânsito, né? No trânsito, você tem, leva a fechar, aquela coisa toda, né? Você tem aquele momento que parece que você está no automático e no automático do pecado, né? Eu falo assim que você acaba explodindo. No automático da santidade nunca entra. Exato. Por isso que você, uma coisa que eu tenho aprendido bem, é você sempre estar com a palavra de Deus, né? E você tá ali com Deus no coração mesmo para você enfrentar essa adversidade. Mas a gente explode. Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que em casa o pessoal fica bravo comigo porque eu pergunto pro pessoal, que hora que você vai sair? 9h30. Então 9h30 eu tô saindo. Aí o pessoal fica todo bravo. Fala, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Fala, mas você que disse que ia sair 9h30. Então eu sinto assim, eu preciso me controlar nisso daí. E tá na portaria, tá na recepção lá. Então não cheguem atrasado. Não cheguem atrasado, ele tá na recepção. O interessante dele foi um dia que ele fechou, acabou, ele brecou na frente, bateu, não muito forte, mas bateu, ele ficou ligado, ele saiu do carro, levantou, saiu do carro, um japonês, mas pensa num japonês grande, alto, grande, falou, o que tá acontecendo? Aí já diminuiu. Aí eu falei pra ele assim, Nada, tô calminho. Só sair. Arigato. Só sair para dar uma olhada no tempo. É um problema, né? Assistam o filme Dia de Fúria.
Assistam o filme Dia de Fúria com o Michael Douglas, né? Muita coisa acontecendo na vida dele e chega uma hora ele explode. E ele tem uma explosão assim, fenomenal. Ira faz parte. Você já deve ter pego o martelo e quebrado alguma coisa. Você já deve ter pego o martelo e pegar o prego e bater o prego e bater no seu dedo. Já viu, né? Você fica assim, ô glória, né? Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, né? São determinadas situações que acontecem na nossa vida e que é natural a gente ficar irado. Tá? O grande problema com relação à ira é o problema de não pecar quando você estiver irado. Não pecar quando você estiver irado. Então a ira acontece e você precisa ter princípios bíblicos. Como é que eu faço? Como é que eu faço para reagir positivamente às questões de ira? Vejam só. A ira humana ela pode ser prejudicial quando ou você explode ou você se fecha. Ira humana também pode ser prejudicial se você internalizar ela. O que acontece quando você está irado e engole? Passa mal, às vezes passa mal. Se é uma pessoa extremamente controlada, você passa mal. A Regina estava contando para mim o caso de um casal de missionários, numa igreja que a gente frequentava, que a menininha ela tinha explosões, muitas vezes, de ira, por causa dos irmãos. O irmão você já viu, né? Irmão pegando no pé do outro irmão. E ela tinha um hábito, ela entrava no guarda-roupa, fechava o guarda-roupa, gritava. Depois saía de lá, se penteava e está tudo bem. Ela pôs para fora. Pôs para fora. A gente precisa encontrar um jeito de não internalizar esse sentimento, esses grandes sentimentos, e nem explodir, como no meu caso no banco, acabei explodindo, ou internalizar esse negócio, porque pode ser prejudicial. Então eu tenho que trabalhar. Muitas vezes alguma coisa acontece, eu não posso responder na hora. Você já viu? Recebeu algum e-mail que você quer dar resposta na hora? Para. Você já está imaginando o sentimento que a pessoa... Você não sabe, você está lendo, mas você já imaginou como ela se sentiu ao escrever aquilo para você. E aí você começa a reagir, começa a querer... Para. Vai tomar um café, vai andar, certo? Depois você pensa em responder essas questões. Então, você tem que trabalhar essas questões da ira dentro de você para ir trabalhando no seu caráter. A ira humana frequentemente resulta numa percepção distorcida. Tá? Isso que eu falei. Você tem uma percepção distorcida do fato. Aí não dá tempo de você prestar atenção e tentar entender o que é. Você já vem com esse sentimento. A ira humana frequentemente leva ao pecado. A ira humana pode ser controlada. Vejam lá, Provérbios 14, 29. Pode? A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A pessoa que se mantém... lê de novo, Mate. A pessoa... Que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. É assim, Mate? Perdeu a calma, mostrou que não tem juízo. Precisa trabalhar a sua consciência. Precisa trabalhar as suas emoções. Tá? Vejam lá, Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pois é. Palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa resposta imediata suscita a ira. Suscita a ira de quem? Do outro. Suscita a ira do marido. Suscita a ira da esposa. Suscita a ira.
Para, calma, pensa o que aconteceu, porque vai suscitar a ira do outro. Tá? 18, versículo 18, 15 e 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânime apazigua a luta. Apazigua a luta. O iracundo, ele faz o quê? Vai suscitar contenda. Tá? A ira suscita contenda. E contender não é um traço de caráter que agrada a Deus. Então temos que tratar a ira. Contender não é um traço de caráter que agrada a Deus. O cara é contencioso. É uma característica da pessoa. Versículo 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. A boca dos ímpios jorra o mal. E o justo faz o quê? Pensa. Opa, fiquei irado. Não posso jorrar esse mal. Eu preciso pensar antes. O que está acontecendo? O que aconteceu? Eu preciso analisar a situação. 29, 11. Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Precisamos buscar sabedoria para agir de maneira correta quando acontecer a ira, porque ela vai acontecer. Versículo 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Precipitar-se no falar, reagir de maneira precipitada, tem mais... Olha que coisa interessante. Tem mais esperança no quê? No insensato. Tem mais esperança você olhar para o insensato, e o insensato aqui é aquele que não tem bom senso, do que aquele que se precipita no falar. Versículo 22. O homem irado provoca brigas, e o gênio violento comete muitos pecados. O homem irado provoca brigas. E aquele que tem o gênio violento faz o quê? Comete pecado. Nós temos que trabalhar essa questão de ira na nossa vida, tá? Porque é algo que acontece de forma constante. É óbvio, não é todo momento. Não são assim, e esses momentos muitas vezes não são recorrentes todos os dias, mas acontece. Neco. Só para completar com do Novo Testamento, né? 2 Timóteo 2,24 diz que ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para todos, apto para ensinar e paciente. Não convém brigar. Né? As pessoas têm que olhar para a gente, glorificar a Deus porque nós somos luz. Não convém brigar. Já pensou? Naquele banco, as pessoas falam, cara, está dando aula na escola bíblica. Cara, o cara dá aula na escola bíblica. Já pensou, já? Que complicado essa situação. Né? Então, e Paulo vai falar em Timóteo que os varões têm que levantar, é óbvio, está falando de varões aqui, mas se aplica a todos, levantar mãos santas para a oração. Nós temos que trabalhar essas questões. E muitas vezes a gente trabalha essa questão de ira e a gente trabalha ela de uma maneira assim, todo mundo faz, né? Impossível não fazer, olha o que a pessoa fez. E esse é um problema. Fale. É correto afirmar que a ira, para tratar a ira também, muitas vezes precisa tratar do nosso orgulho. Precisa. A ira é um reflexo só atingido no orgulho, por alguma advertência, por alguma situação. Eu não admito ser contrariada, porque é orgulho. Uhum. Eu vou trabalhar uma questão aqui que eu encontrei no livro do Swindoll, tá? Que ele vai trabalhar em 2 Coríntios 10 e vai trabalhar um pouco essa questão de orgulho. Vamos voltar lá para Tiago, então.
Abrimos um parênteses sobre ira, fechamos o parênteses sobre ira. Tá? O que diz Tiago? Tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você ficar irado, porque não é a sua ira que vai promover a justiça de Deus naquela situação. Concorda? Por mais certo que você esteja na manifestação da sua ira, não é você e não é a sua ira que vai promover a justiça de Deus. A justiça de Deus é promovida por Ele mesmo, porque Ele é justo. E não porque você ficou irado, indignado com alguma coisa. Agora, gente, nós estamos vivendo em momentos de narrativas. Se você assiste TV, jornais, se você é alguém que tem grupos no WhatsApp, se você tem Instagram, se você assiste as suas redes sociais, elas estão lotadas de narrativa. E muitas das coisas que a gente assiste leva a gente à ira. Concordam? Muitas coisas que acontecem no dia a dia no seu celular levam você à ira. Conselhos. Discernimento a Deus. Discernimento a Deus. Que entre as muitas, eu entendo as notícias não verdadeiras, né? Tem muitas verdadeiras também. E a gente precisa separar o joio do trigo. Isso é muito difícil nos nossos dias. Muito difícil. O que mais? Limitar o uso. Limitar o uso. Certo? Se eu não estou conseguindo discernir direito, e se eu estou irado com as coisas que acontecem, limita o uso. Para um pouco. Deixa de ver tanta coisa assim. Não estou dizendo para você jogar fora seu celular ou sair de rede social. Estou falando para você limitar. Porque, cara, todo dia, toda hora, chegando informação. E aqui a gente pode falar que todo dia, toda hora, chega informação no nosso celular. Certo? Limita o uso. Para um pouquinho. Vai assistir outra coisa. Vai assistir coisa para você dar risada, porque é muita tragédia, é muita sensação. A gente fica com o coração apertado de ver tanta coisa assim. Que mais? Seu time está perdendo demais, você está ficando irado, para de assistir um pouquinho. Para de assistir. Olha, eu vou dizer assim, nesse negócio aí, eu sou ponte pretano. Certo? Então é o seguinte, eu sou ponte pretano, mas eu deixei de seguir a ponte há muito tempo. Não me dá alegria. Então eu optei, olha, eu continuo ponte pretano, mas eu não sigo mais, porque não me dá alegria. A única alegria que a ponte me dá é quando ela sobe, ela desce, ela subiu, alegria, tal, ela cai de novo. Então, sabe, é assim. Então eu entendo, eu tenho essa percepção, continuo ponte pretano, mas cara, eu não vou mais seguir, minha vida com relação a não torço para nenhum outro time, mas minha vida com relação ao esporte é observar. Muita gente fica irada por causa de time, hein? A gente está aqui brincando, mas tem muita gente que fica irado por causa de time, hein? Perde a estribeira. A esposa? Ficam iradas? Sim. Por causa do jogo. Não, tá bom. É por causa de time, tem muita gente que fica irado. Tem muito cristão que fica irado por causa disso. Tá? Muito bem. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Outro dia eu estava trabalhando no telhado de uma casa, depois do café. Bom, continuando então, é assim, só um detalhezinho, né? Que a gente... falar sobre ira, gente, é um assunto que demanda
2 meses para a gente trabalhar. Só estou pincelando nessas questões, né? Mas para fechar assim essa questão, quando a gente fala que a ira de Deus contra o pecado, tá? A gente também deve ficar irado contra isso, tá? Aí a nossa ira, ela é correta quando a gente coloca ela na direção certa, tá bom? Só para fechar essa questão e não deixar assim muito aberto, né, e falar de alguns problemas, mas a ira também tem o seu lado positivo, quando é aplicada no lugar certo, na hora certa, com o propósito certo, tá bom? Vamos voltar para Tiago aqui. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu estava começando a contar o exemplo, eu estava arrumando o telhado de uma casa e o passarinho estava fazendo ninho lá, assim, sei lá, há décadas. Então tiramos todo o ninho de passarinho, né? Isso deu caixas, literalmente umas 3 ou 4 caixas de ninho de passarinho. Tirou o condomínio. Quem falou? Isso, tirou o condomínio deles. Tirou o condomínio deles. E coloquei uma tela, tal, para não entrar mais ali. E achei que a coisa estava resolvida. Daqui a pouco a pessoa me liga e falou, o passarinho continua entrando. Cara, mas eu pus tela, tal. Eu fui lá ver e eles acham um jeito de entrar. Certo? Passarinho, pardal, acham um jeito de entrar. Aí eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Tem que tirar a tabeira, tal. Aí eu entrei na internet para ver um negócio e eu achei uma coisa interessante. O pessoal falando assim, cansei de vedar espaço para não entrar com passarinho, porque você tem que pôr passarinheira e tal. Resolvi fazer uma coisa que eu ouvi na internet, o cara falando. Passei graxa. Graxa no caibro. Você passa a graxa no caibro, o passarinho vem, pisa na graxa, vê que a patinha não está limpa e ele vai embora. Falei assim, é melhor do que pôr cola, né? Eu não vou falar para o pessoal que eu pus cola e o passarinho ficou grudado lá. A graxa. Aí, eu não sei se deu certo. Eu vou ver essa semana se o passarinho não entrou. Mas passar graxa no caibro, eles põem a patinha e não querem levar a graxa para dentro do ninho. Certo? Então eles vão fazer ninho em outro lugar. Eu achei assim, bíblico. É bíblico. Aqui, ó. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Cara, por que é que o passarinho não entra no ninho levando graxa? Impureza. Ele não quer levar graxa para dentro do ninho. Certo? Tem a famosa coisa de sentou na graxa. Eu estava fazendo o passarinho sentar na graxa. Nem a asinha dele, certo? Se a asinha passar, ele não quer. Achei assim, não estou judiando do passarinho, mas estou forçando ele a se locomover de um local para outro. E cara, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está se livrando de toda impureza. Pisou na graxa? Tira a graxa do pé. Não leva a impureza para dentro do ninho. Né? É bíblico essas questões. O passarinho fala assim, opa, aqui não dá mais. Deixa eu arranjar um outro lugar. Se é que isso resolve. Tem coisa na internet que a gente não sabe. Vamos ver se resolve. Mas eu achei muito interessante. E serve para a gente. Pisou na graxa, não leva a graxa para dentro do ninho. Certo? Não leva a graxa para dentro da sua casa. Não leva a graxa para dentro do seu trabalho. Não leva a graxa para dentro da habitação do Espírito Santo. Limpa a graxa. Como é que faz isso? Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir, aceitar e praticar. Ouça, aceite e pratique. Ouça, fala assim, esse negócio aqui realmente está certo. Acate, coloque no seu coração, coloque na sua mente, acate essas coisas e pratique isso.
Tá? Não adianta a gente ouvir, acatar e não praticar. Aquele que ouve, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Nessa época que foi escrita essa carta, não tinha espelho como a gente tem hoje. Tá legal? O espelho era um metal polido. E é óbvio que no metal polido, você olha, a sua imagem já está distorcida. Os espelhos de hoje são diferentes. Então a pessoa olhava a sua imagem no espelho, a imagem já está distorcida. Quando ela deixava aquele local, aquele espelho, ela não lembrava mais do que ela tinha visto. Tá? É uma referência. O que ele está dizendo aqui, talvez hoje em dia não seja mais aplicável, porque a gente olha no espelho, a gente grava como a gente está. Mas a ideia básica aqui é que não põe em prática. É como se você olha no espelho e esquece aquelas coisas que você viu a respeito da sua imagem. Você ouviu, não praticou, vai acontecer o quê? Vai esquecer. Ouviu, não praticou, vai esquecer. Não tem jeito. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz. É uma bem-aventurança aqui, tá? Prática leva a ser feliz. A prática de ouvir a palavra de Deus vai me ajudar com relação à ira. A prática, porque a ira vai acontecer. Se eu ouvi a palavra de Deus, se eu acatei a palavra de Deus, agora eu preciso praticar no momento de ira. Se eu ouvi a palavra de Deus, se eu acatei a palavra de Deus, agora eu tenho que praticar quando o cara me fechou. Ou quando o cara me xingou no trânsito. Estando eu certo ou errado, o cara me xingou. Eu tenho que praticar aquilo que eu ouvi, porque eu acatei. Tem problemas com relação a isso? Tem. Olha que coisa interessante, que esqueci o nome do autor aqui. Ele vai trabalhar o Swindoll. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Eu vou começar a partir do versículo 1, tá? Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Aqui o pessoal estava falando que Paulo, eu já falei isso para vocês, né? Coríntios era uma igreja complicada, essa igreja, e eles estavam dizendo que Paulo, quando ele estava presente, ele era bobinho. Tá? Mas quando ele estava fora e escrevia, aí ele era audacioso nas coisas que ele falava. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia. Talvez como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O Swindoll vai trabalhar uma questão que eu achei muito interessante. Eu já tratei disso num tópico aqui, com um grupo, que nós, quando ouvimos algumas coisas relacionadas ao Evangelho,
tá? Nós podemos tratar isso com as mesmas características que Paulo está falando em Coríntios. Nós criamos fortalezas, nós temos fortalezas mentais. Todos nós temos. Quando Paulo está trabalhando essa questão aqui, ele está ilustrando com uma fortaleza daquela época. Você tinha as muralhas, você tinha os guardas, tá? E internamente você tinha outros agrupamentos que eram a fortificação contra avanço do inimigo na cidade. E Paulo está trabalhando essa questão. Então ele está falando, olha, as nossas armas não são humanas, elas são poderosas para destruir essas coisas, que é o Evangelho. Então, olha, quais são as nossas barreiras mentais? Fortalezas. Tá? Muralhas. É uma mente pré-formada. Nós temos predisposição, pré-conceitos quanto a alguns assuntos. Então, a palavra de Deus chega até nós, isso é uma dificuldade para a gente praticar, para a gente acatar, para a gente colocar em prática. A palavra de Deus chega até nós, ela vai encontrar as fortalezas. Tá? Então, a primeira coisa que ela vai encontrar na questão da fortaleza é uma mente pré-formada. É um preconceito. Você já tem um conceito formado sobre alguns assuntos, sobre alguns aspectos da vida que vem de muito tempo. Tá? Então a palavra de Deus chega até você, ela já vai encontrar essa muralha. Você tem pensamento formado. Tá? E aqui, gente, pode ser, você já nasceu num lar cristão, você vem de uma igreja católica, você acabou de se converter, você tem alguns pensamentos pré-formados. Segundo, você tem guardas que são os seus argumentos. Você trabalha com a racionalização. Então, chega a palavra de Deus, você tem preconceitos que já vêm de muito tempo na sua vida, e agora você está ouvindo, e para acatar aquilo que você está ouvindo, você começa a racionalizar. Tá? Então, você começa a justificar se aceitar aquilo que você está ouvindo é bom ou não. Você não acata de imediato, você começa a trabalhar aquele assunto. Tudo isso são as barreiras. Tá? Então, muralha, agora os argumentos, os guardas, a racionalização. Terceiro, tem uma pretensão aqui, ó. É um sistema de defesa que está relacionado com orgulho, teimosia, recusa de mudança. O Lucão estava falando a respeito de ira, que muitas vezes, quando a gente fica irada com alguma coisa, é orgulho. Está relacionado com orgulho. Muitas vezes, o orgulho, dentro dessa fortaleza, tá? Não permite que você acate. A teimosia, você é teimoso. Não, cara, mas a palavra de Deus está falando isso. Não, mas que isso? Eu sou assim. Você tem um orgulho interno, você tem alguma coisa interna que você não permite que isso aconteça. A acatar a palavra de Deus. E os pensamentos são estratégias da guerra. São artifícios usados para afastar a voz de Deus. Eu achei muito interessante essa questão que ele levanta. Muitas vezes, quando você está ouvindo a palavra de Deus, ou a voz de Deus, ou algum texto das Escrituras, consciente ou inconscientemente você pensa em outra coisa. O seu cérebro faz assim, ó, tuf, você não quer ouvir aquilo, você vai começar a pensar em alguma coisa. Se o seu time está ganhando, o que você tem que fazer na segunda-feira, onde vai almoçar. Entendeu? Você começa a desligar. Tem alguma coisa que está incomodando você e você automaticamente desliga. Você começa a pensar em outras coisas.
Paulo vai dizer que ele tem, a mensagem do Evangelho leva tudo isso, inclusive os pensamentos, cativos para Cristo. E esse é um problema. Quando a coisa se forma aqui na sua cabeça, inclusive no aspecto de pureza de coração, ou no aspecto de ira, como é que a gente tem levado o pensamento cativo ao Senhor Jesus? Pô, senão você está querendo demais agora da conta. Agora eu não posso mais reagir com relação à ira, mas além de tudo eu tenho que levar o meu pensamento cativo para o Senhor Jesus. É difícil, né? Não, fala a verdade, gente. É um negócio complicado. O que vocês acham? Fale. Essa questão que você falou do orgulho, e você deu o exemplo da fila do banco. Você não tomou a iniciativa no lugar de muita gente que está virado ali, talvez? Também tem essas coisas de tomar iniciativa, porque o pessoal fica calado, aí você fica inconformado com as coisas erradas que acontece por aí, que você presencia. Será que é certo ou errado, então? Porque só eu que vou lá e levanto a mão em prol de 10 ou 15 que estão ali pleiteando alguma coisa, nesse estilo aí de ira. Oh, vocês estão me colocando na roda de novo. É assim, ó. Tem determinados exemplos que a gente dá num grupo, numa sala de aula, que vocês vão esquecer tudo o que foi falado, mas vai falar lá à noite, quando me vir, falar, você gritou, né? Você gritou no banco. Senão é tão bonzinho, mas gritou no banco. Você vai... Né? É um perigo. Nessa igreja aqui tem uns caras que gostam ainda de... Né? Vai sempre tirar uma com relação a... O exemplo vai ficar. Se eu entendi direito o que você está falando, realmente eu poderia falar para os outros, mas não do jeito que eu falei. Né? Começou, Lucão. Me chegou a noite, não deu para terminar. O cara já me acusou, você é pecador. Certo? Eu poderia ir lá falar com o gerente, né? Poderia ir lá e falar, cara, a coisa está complicada, a gente está assim. Então, não precisava ter aquele momento de explosão épica. Precisava? Ou então eu falar assim, cara, eu vou sair do seu banco, sei lá, qualquer outra coisa. O problema é aplicar, falar, olha, você está agindo errado, eu estou irado, você está agindo errado, o seu banco está agindo errado, e por causa disso eu vou reclamar com a sua gerência, eu vou fazer isso, você tem a atitude correta com relação a isso, mas né, brilhar dentro do banco a ponto do guarda chegar até você já ficou complicado. Pior foi a mulher na porta do banco, ele falou no grego, que ela ia entrar, o negócio pitava, ela ia entrar, o negócio pitava, tira isso, tira aquilo, tira nada parava a pitar, ela arrancou a roupa. Então, veja só, tem determinadas situações na nossa vida que nós temos que levar os nossos pensamentos a Cristo. E eu acho que isso tem que ser prático. Tá aconteceu, eu tenho que parar e falar, Senhor, esse pensamento aqui, ó, quero que seja cativo na tua presença. Ó. Isso é prático. Você tem que diminuir essa tensão toda que está acontecendo. Tá? Tem duas coisas práticas também que a gente vê, né, de Tiago e Coríntios, que em Tiago ele fala aceitar e acolher humildemente a palavra. Então é você se submeter, né? Porque eu acho que as muralhas, as barreiras, às vezes, a gente traz como, a minha família é assim, eu levei isso do meu pai, ele era assim, ou a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, você aceitar humildemente a palavra de Deus traz para você vitórias, né? Uhum. São princípios que você começa, como as dicas que você deu. Pensa antes de falar, sai da situação. Uhum. E Coríntios ele fala, né, que toda altivez se levanta contra o conhecimento. Esse orgulho é complicado, né? A gente não quer ceder. A gente não quer ceder. Né? Dependendo da educação que você tem, você traz um background
legal. Legal. Por exemplo, seu pai te tratava com explosão. Certo? É quase que você foi educado nesse sistema. Quem é de família italiana aqui? Cara, precisa falar alguma coisa para os italianos? Certo? Briga no almoço. Né? Briga no almoço, se xinga no almoço. Tá tudo bem depois do almoço, na hora da soneca, tá tudo ok, mas... E às vezes essas questões acabam, é um background que vem e a gente vem e vai trazendo isso e sai naturalmente. Né? Tem que tomar cuidado com isso daí. Então, orgulho, teimosia, recusar-se mudar, né? Pô, eu sou assim, meus pais eram assim. Não está errado o que eu estou fazendo. Para, pensa. Acata a palavra de Deus. Tá? Acate a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Vê isso daqui, vê esse detalhe. Muitas vezes a gente está dando tiro no pé. Porque às vezes é parar e levar o pensamento a Cristo de maneira prática, tá? E conversar com Deus a respeito do que a gente está vivendo no momento nos ajuda e muito com relação a essa manifestação, no caso da ira, porque está dentro do contexto de Tiago. Oi? Hebreus 5, ele fala que muitos não se tornaram maduros porque se tornaram negligentes em ouvir a palavra de Deus. E ainda por causa disso ele está dando leite ao invés de dar alimento sólido. O último versículo diz que pelo exercício constante se tornaram aptos. Será que a gente se exercita constantemente na palavra de Deus? Em ouvir, em praticar, em buscar, em ter sede? Porque o exercício constante traz essa maturidade. Isso. A não negligenciar o que a gente ouviu. Senão a gente vai ficar no leite, e tolerar uma ira, tolerar qualquer tipo de pecado, mesmo pequeno, que a gente já podia ter passado de fase, ó. E isso está relacionado com a pureza do coração, está relacionado com o traço do caráter. E é engraçado que aqui no texto que o Davizinho está lendo, quando ele fala de leite, ele está falando de coisas vindouras, ele está tratando de escatologia. A questão ali do livro de Hebreus, no capítulo 5, vocês não põem em prática aquilo que vocês sabem e vocês são teóricos. Vocês são teóricos. Esse é um problema sério. A gente teoriza tudo, né? A gente a gente vai acostumando a ouvir estudo bíblico. Isso é um problema. Né? É melhor quando a pessoa ouve o estudo e fala assim, eu não concordo com isso, do que aquela pessoa que se acostumou a ouvir. Acostumou a ouvir, cara, não tem mudança, você não vê nada, você não vê se foi para um lado, se foi para o outro. Acostumou a ouvir. Mais alguma coisa? Fale. Não, tem um aspecto que é de mecanismo de resolução de um problema, né? Você levantou a seguinte questão. É difícil, né? É difícil a gente ter mudança. Agora, quando a gente pensa na dificuldade da nossa força, realmente a gente não consegue fazer nada. Perfeito. E João 15:5, Jesus fala assim, olha, vocês têm que estar ligados à videira verdadeira. O Davi está falando. Se eu não me alimento da seiva do Senhor Jesus, eu não tenho como ser transformado, eu não tenho como ter crescimento, eu não tenho como ter frutificação. Então, aí se torna difícil quando eu não estou ligado com a videira. É possível, na verdade. Mas sem mim, se a gente tem essa consciência, claro, todo momento eu tomo decisões, tenho que tomar decisão. Eu não posso fazer assim, eu não posso fazer assim. Aí a coisa vira, não fica tão difícil. Pelo contrário, ela flui de maneira mais espontânea. É verdade, Paulo. É assim, não dá para achar que a gente vai ser vitorioso nessa questão sem a ação de Deus na nossa vida. Não dá. Tá? Nós temos que depender do Espírito. Nós temos que pedir que o Espírito trabalhe na nossa vida. Porque isso é conscientemente entender que existem esses problemas, que a palavra de Deus fala a respeito desses problemas, mas eu não tenho força para fazer isso sozinho. Eu tenho que ter consciência com relação a isso.
Em alguns casos, procurar ajuda. Tá? Consciente do que está acontecendo, procurar ajuda. Porque determinadas coisas, a gente gosta de ficar muito na espiritualidade da coisa, né? Tudo espiritual, eu consigo resolver com Deus. Às vezes você precisa de alguém caminhando com você. Para que você consiga mudar traços do seu caráter, você precisa de companheiros de jornada. Tá? Para fortalecer, para ficar, para te cobrar, para saber como tá, para assumir compromisso com você, porque muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que essas situações de fortalezas, argumentos, pretensões, pensamentos são tão fortes que a gente precisa de ajuda. Precisa de gente para caminhar com a gente. Alcides, Oi. Existem alguns momentos na vida, a história de vida, né, em que aquela situação, ela resolveu um caso para você, lá atrás, né? Aí você adota e repete aquilo. É o caso que eu falo do perdão. É uma ordenança de Deus, mas sem Deus você não consegue andar. É perdoar aqui. Quando a gente pensa em perdoar, a gente está perdoando assim, inclusive, por tudo que a gente passou, ou alguma coisa assim. É a compreensão disso, né? Ok. Eu acho que é isso. Sem Deus, impossível. Bom, e agora a gente ficou assim, né? Eu tenho que ter os meus traços do meu caráter que se aproximam cada vez mais ao caráter do Senhor Jesus. Eu preciso identificar determinadas coisas no meu caráter que não são semelhantes a Jesus. Tá? Identificando essas coisas, eu preciso levar os meus pensamentos cativos a Cristo para que esses traços continuem sendo aperfeiçoados por Jesus. E dependo de Jesus para que isso aconteça. Beleza? Se eu entrar em algum outro tópico aqui, a gente não vai conseguir extinguir, tá bom? Então eu vou encerrar. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, pedindo que o Senhor trabalhe na nossa mente, trabalhe na nossa disposição, trabalhe nessa questão de ouvir o Senhor, acatar o que o Senhor está falando, e colocar em prática o que o Senhor está falando. Ajuda-nos, Senhor, nós não conseguimos fazer sozinhos, nós precisamos humildemente do Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.